Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, estamos aquí otra vez. Yo soy el profesor Jameson Mezquita, su profesor de lengua española. Y hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre los números. ¿Sí? Siempre es bueno hacer ahí un repaso, hacer una revisãozinha de los números para que nosotros podamos ahí siempre desarrollar muy bien nuestro español. Está bem? E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma repassada nos numerais e também nas horas, tá? Para vocês verem que não vai ter tanta dificuldade assim como a gente pensa, tá bom? Vamos lá, vem com o professor então para você aprender. Olha só. En español, nosotros tenemos los números cardinales. Isso aí, pessoal, é a mesma coisa do português, tá? O nome são os cardinais. Lembram? É o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En español, nosotros vamos a cambiar la pronunciación. ¿Está bien? Entonces, mira con el profe. Tenemos el 0, 1 o una, depende aí da situação que você for utilizar, né? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a trabajar en este momento con los 10 primeros. ¿Está bien? Y además de los cardinales, tenemos los ordinales. Pessoal, olha aqui para mim. Você deve imaginar só pelo nome. Se são números ordinais ou ordinales en español, nosotros vamos a poner orden. Muy bien. Entonces, cuando tenemos el primero o la primera, tenemos ahí un orden. Y vamos con el segundo o la segunda, el tercero o la terceira. Mira que, ó pessoal, dependendo da situação, olha lá, o primeiro, segundo e terceiro, eles podem sofrer uma mudança não só de gênero, mas também de perder a última letrinha. O primeiro, dependendo da situação, ele pode ficar primeiro, o terceiro também pode ficar terceiro, tá? Mas isso aí é uma questão um pouquinho mais lá pra frente que a gente vai ver. Só para você saber que eles também podem aparecer nessa situação, certo? Essa questão da perda da última letra, que é a nossa famosa apócope, vocês vão ver isso lá na frente, talvez no 8º ano, vocês vão ver que é, professor, super simples e tal. Vámonos. Después tenemos el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno e el décimo. Pessoal, eu coloquei esses números só para vocês verem a diferença entre eles, tá? Porque agora nós vamos para um negócio que pega muito aluno em espanhol, certo? Quando nós estamos trabalhando lá na sala de aula, os alunos, geralmente, não vou dizer que são todos, porque não são todos, mas uma boa parte deles chegam a confundir os próximos números que nós vamos ver. Olha lá. 11, tranquilo. 12, eu sempre digo assim, doce de leite, para o aluno lembrar que o número 12 se escreve como se fosse o nosso doce em português. Doce. 13, 14, 15. Agora o bicho vai pegar, pessoal. Por quê? Porque a pronúncia, olha só, do 16 é uma pronúncia um pouco mais extensa, certo? Olha só, 16. Olha como muda um pouco a entonação da minha voz. Ó. 16. A mesma coisa acontece com o próximo. 17. E com o próximo. 18. O próximo também. 19. E temos também o 20. O 20 está tranquilo. ¿Está bien? Está tranquilo, solamente poner atención con la pronuncia da letra V, tá? Pessoal, a letra V em espanhol, lembra? Tem o som de B. Então, nós vamos utilizar aí com esse sonzinho. Exemplo, a palavra 20. 20. Tranquilos? Atención con estes números. Como ya hablé, el 16, el 17, el 18, el 19. ¿Por qué? Por cuenta de esta pronuncia y de la escritura que está ahí un poco diferente de nuestra costumbre. ¿Está bien? Entonces tenemos que poner un poquito más de atención en estos numerales. Ahora, cuando hablamos el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, 26, 27, 28, 29. Notaram alguma coisa diferente? Olha só, pessoal. É super importante você lembrar que em espanhol, do 21 até o 29, não são duas palavras. Por exemplo, não é 21. É uma palavra só, 21.
tudo juntinho como está sendo mostrado aí para vocês agora, certo? Agora, quando chegamos no número 30, do número 30 para frente, já vai ficar um pouquinho mais tranquilo, certo? Então, peço que você preste bastante atenção ali no 16, 17, 18, 19 e do 21 ao 29, certo? Do 30 para frente, você vai ver que é super simples. Olha lá, ó. Quando temos el 30, vamos a iniciar con el número 3, ¿está bien? Y luego vamos a hacer una separación con la letra Y o Y. Es el nombre de esa letra, Y o Y. ¿Está bien? Y ella irá a hacer la separación. Mira, entonces vamos a tener 31. Observaram? Nós vamos ter então a separação agora das palavras, diferentemente lá dos números de 21 até o 29, certo? Aí vamos a ter 32, 33, ó, sempre com o Yzinho no meio separando as palavras, certo? 34, 35, 36, 37, 38, 39, certo? Olha só, pessoal, e essa formulazinha das palavrinhas separadas nos numerais, nós vamos seguir também para o 40, certo? Então, também vai ficar 41, 42 e assim por delante. Ah, professor, e quando chegar no 50? Também, mira, 51, 52 e assim por delante. ¿Vale? Profesor, en 60 también, y vamos a seguir así hasta el 90, ¿está bien? Vamos a tener un cambio a partir del número 100, pero vamos a hablar de esto en otro momento, porque hoy vamos a trabajar hasta el número 60, porque también quiero repasar las horas con ustedes, ¿está bien? Vamos a ver las horas en español. Ó, pessoal, olha aqui para mim, ó. Uma dificuldade que os alunos sentem muito e é uma realidade em boa parte dos alunos, talvez você se identifique com isso, é quando a gente vai para a sala de aula, fala assim, pessoal, hoje nós vamos ensinar as horas em espanhol. A gente coloca lá o desenho daquele relógio de parede. Primeira coisa que o aluno fala, ih, professor, agora não vai dar certo. Eu não sei olhar a hora nesse relógio aí. Bom, então pensando nisso, eu preparei essa aula com el reloj digital. Como todo mundo está aí com o seu celular na mão, com o seu relógio digital no pulso também, dificilmente os alunos, principalmente, utilizam um relógio analógico, aquele de parede, né? A maioria sempre utiliza o digital. Vamos ensinar então no digital, certo? Para ficar mais fácil para vocês. Olha só. Tudo bem? Podemos ir? Olha só o que vocês vão encontrar, pessoal. Se eu colocar essa hora para vocês, que hora você vai dizer que é para mim? E a gente vai falar assim, son las 15 e, olha o Yzinho, 30. Ou também se diz aí, son las 15:30, certo? Tranquilo aí? Estão identificando já? Então vamos lá. E 15. Bueno, entonces nosotros tenemos que decir de una manera diferente. Hora cheia, pessoal, que é aquela hora bem redondinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente pode utilizar essa expressão aqui, ó. Son las 15 en punto. A gente não fala em português também, são 12 em ponto. É a mesma coisa, tá? Son las 15 en punto, son las 2 en punto, son las 10 en punto. Está bem assim, vale? Agora, pessoal, uma coisa que também confunde muitos alunos é quando a gente chega no minuto 15 e no minuto 45 em espanhol. Então, presta bastante atenção agora. Quando nós temos uma situação como esta que está apresentada aí, 7 e 15. Como que a gente vai falar ela em espanhol, professor? Olha só. Toda vez que tiver o minuto 15, vocês têm que lembrar de mim, certo? Se você lembrar de mim, você vai lembrar disso. Olha só. São las 7:15. Ou também é utilizado, principalmente na América Latina, o 15 normal. São las 7:15. Professor, qual que eu vou usar? Se você usar um ou outro, está correto, certo? Porém, o que mais você vai ver, se você for estudar, quero conhecer as horas em espanhol, você vai conhecer mais essa expressão quarto. Por quê? Porque uma hora, ela é dividida em 4 partes. Cada parte dessa, que são os 60 minutos no total, cada parte dela representa 15 minutos, certo? Então nós vamos ter o 15, o 30, o 45 e o cheia.
certo? Então, sempre que você vê 7:15, por exemplo, em espanhol, são las 7:15. Por quê? Porque 15 minutos representa um quarto de 60 minutos. Lá na Espanha, eles utilizam muito até hoje essa expressão, y cuarto, certo? Ou menos quarto, quando estiver faltando 15, mas a gente vai ver agora na frente, tá? Certo? 7:15 são las 7:15. Ou, se você quiser falar de uma maneira mais simples, até são las 7:15. A pessoa vai compreender também. Agora sim, olha só. Quando nós pegamos essa situação de 6:45, como está sendo posta para vocês. Em português, a gente fala, são 6:45. Porém, a gente também fala, olha só, faltam 15 para as 7. Você não já ouviu essa expressão? Faltam 15 para as 7. Em espanhol, a gente vai pegar essa mesma pegada, certo? Faltam tantos minutos para tal hora. Olha só. Em espanhol, a gente vai usar assim. Son las 7:15. Lembra que eu falei agora do quarto de hora, dos 15 minutos? Também é utilizado em espanhol, nesse sentido, certo? Então, se você pegar 6:45, por exemplo, você vai falar a hora que vai chegar e os minutos que faltam. Son las 7:15. Professor, mas quarto? Sim, é um quarto de hora, que representa, então, 15 minutos, certo? Professor, se tiver 5:45, aí você vai falar, son las 6:15. Também fica ótimo, também fica perfeito. Eu tenho certeza que você vai lembrar disso, certo? Nós temos aí essa situação. Revisando, son las 7:15 ou 7:15, se você quiser falar dessa maneira. Também relembrando, aqui a gente acabou de ver, 6:45 para nós em espanhol, son las 7 é a hora que vai chegar, menos quarto, que é o tanto de minutos que faltam para aquela hora chegar, certo? Professor, eu posso falar son las 6:45? Também vai ser compreendido, certo? Mas nessa situação é mais usado isso, 7:15, 5:15, sempre a hora que vai chegar, menos os minutos que faltam. Você sempre vai lembrar disso. Hora que vai chegar, menos os minutos que faltam. Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos fazer um pouquinho de exercício, então? Olha só, pessoal. Que horas são? Eu coloquei para vocês, olha lá, algumas horas escritas por extenso e você vai me ajudar a encontrar o horário correto. Vamos lá? Olha só, coloquei para vocês. São las 5:30. Você já viu aí 5:30? Son las 9:15. Achou já? Son las 9:15. E agora? Son las 6 em ponto. Essa aí tá tranquilinha, tá? Olha só. Son las 5:30. Olha bem como que você vai sempre estar verificando isso no seu relógio. Son las 9:15. Lembra? 15 minutos refere-se a um quarto de hora. Por isso que ele fala aí quarto. São las 9:15, que são as nossas 8:45. Lembra, quando você vê o minuto 45 nas horas, você vai ver que vai falar a hora que vai chegar, menos os minutos que faltam. Olha lá, 8:45, são las 9, é a hora que está chegando, menos quarto, que são os 15 minutos que representam um quarto de hora, igual ali no 9:15, certo? 15 minutos é um quarto de hora. São las 6 em ponto. E aí você já sabe que é aquela hora cheia, aquela hora bonita, certo? Pois é, pessoal. Então você viu aí que as horas elas podem ser um pouquinho complicadas, porém nada que a prática não resolva. Essa é a grande chave de todo conhecimento, a prática. Vocês viram também que os numerais não tem nada de muito diferente do português, apenas atentar lá no 21 ao 29, 16, 17, 18, 19, certo? Bueno, espero que tenha ayudado. Eu sou o professor Jameson Mesquita e hasta la próxima clase.